Oi gente, sou o Fábio, da disciplina de Literatura Brasileira, e vamos trabalhar agora nesse quadro com a obra chamada Urupês, de Monteiro Lobato. Uma obra publicada originalmente em 1918, um autor que se enquadra num período da nossa literatura que chamamos de pré-modernismo, que não foi escola literária, sim, foi um período de transição na nossa literatura brasileira. O livro é composto por 14 textos, sendo 12 contos, e 12 contos ambientados, na sua maioria, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, numa cidade fictícia chamada de Itaoca. E nós temos mais 2 textos que foram 2 artigos de Monteiro Lobato, publicados originalmente em 1914. O artigo chamado Velha Praga, no qual ele falava sobre as tão nocivas queimadas feitas no campo, provocando grande dano ambiental. E também o artigo que dá título ao livro, o artigo chamado Urupês, no qual ele coloca um personagem que é um símbolo do atraso e da miséria nacionais, um personagem que, infelizmente, é a cara do Brasil, o Jeca Tatu, símbolo de fato de todo atraso, toda a miséria do nosso país, especificamente ali na região do Vale do Paraíba. Bom, são contos demarcados, como já disse, por uma ambientação eminentemente rural, à exceção do primeiro conto chamado Os Faroleiros, cuja ação se passa aí agora num farol, num ponto distante no litoral. E nesses contos nós vamos notar alguns elementos comuns, cenas grotescas, cenas demarcadas por violência, com assassinatos, com mortes um tanto quanto trágicas. São contos também que nós vamos observar muitas vezes uma paisagem natural tão bela do Brasil, devastada, e a decadência que se abateu exatamente naquela região do Vale do Paraíba. Com relação à linguagem, em Urupês nós notamos um autor que, por um lado, tenta rejeitar aquela linguagem preciosa, extravagante, como era comum de muitos autores contemporâneos à sua época, mas de outro lado ainda ele não tem aquela linguagem totalmente ágil, totalmente revolucionária, como já seria a marca de outros modernistas, Um texto bem trabalhado, histórias muito bem trabalhadas, demonstrando o grande autor que é, de fato, Monteiro Lobato dentro do quadro da literatura brasileira. Vale também dizer que Monteiro Lobato ele é considerado o maior nome da literatura brasileira infanto-juvenil, com histórias absolutamente maravilhosas. Hoje,